Hebreus capítulo 12. Por que Jesus ele venceu o mundo? O que é que a gente procura fazer todos os dias? Não é vencer as coisas do mundo, as doenças, né? As perturbações. Você acorda e todo dia tem um problema para você resolver, sim ou não? Mas existe aquelas pessoas que elas não suportam e elas não conseguem vencer o mundo e se entregam para o mundo. Já viu aquela pessoa que luta no casamento, luta pelo filho, luta pela sua vida financeira, mas não consegue, e ele acaba se jogando na cachaça, no mundo, nas drogas, porque ele não viu resultado na sua vida? Isso acontece porque ele não persevera como Cristo. Por isso que Jesus falou para que a gente seguisse a Ele, porque só tem um jeito de vencer o mundo, as perseguições, as dores, o sofrimento, é seguir os mesmos passos de quem? De Jesus. Amém, igreja? Amém. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, a gente pode ler, o título diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo. É o que nós, seres humanos, homens, mulheres, devemos fazer no dia a dia da nossa vida. Procurar imitar quem? A Cristo. Pastor, e o que Cristo ele fazia? Ele perseverava na sua fé. Ele perseverava nas palavras do Pai. Ele acreditava que o Pai jamais iria lhe deixar o quê? Só. Jesus acreditava no Pai. Quinta-feira eu estava lendo aqui e eu falei da segunda multiplicação do pão e do peixe. Amém? Jesus ele disse: não, eu não vou deixar o meu povo ir nesse deserto, eu vou alimentá-lo, porque Jesus sabia que se eles fossem sem o alimento, eles iriam perecer no meio do caminho. Amém, igreja? Jesus no deserto, Jesus ele precisava de um alimento para ele poder vencer a Satanás. Ele usou a palavra de quem? A palavra de Deus. Pastor, o que fazia Jesus ele vencer? A palavra de Deus. Ela tem que existir na sua vida. Jesus vivia através da palavra do Pai. Ele acreditava no Pai. Ele não desistia em momento algum, mesmo sofrendo pancadas, sofrendo perseguições. Amém, igreja? Amém. Ele não desistia, ele acreditava, perseverava. E é isso que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida. Nós devemos perseverar na palavra de quem? De Deus, na nossa fé em Cristo. Temos que viver o exemplo dele. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia diz assim, o título: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Que Cristo venceu o mundo? Porque ele perseverou, mesmo nas provações. Tem pessoas que não perseveram, ela não luta na perseverança, então ela se lança para a perdição. Porque a perdição do mundo, o diabo, o que é que ele faz? Constantemente ele trabalha na sua vida para você desistir. Amém? Através da resistência dele, ele procura resistir a tua força. Ele procura lutar contra a
para você desistir e se entregar a Ele. Amém, igreja? Foi o que Ele fez com Jesus, mas não com você, Ele não conseguiu. Porque Jesus vivia em constante perseverança em quem? Em Deus, no Pai. E é assim que nós devemos viver. Amém, igreja? A Bíblia diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha só, aqui no mundo, preste bem atenção, olha aqui para mim, ó. Aqui no mundo, você está rodeado de testemunhas. O que é isso, pastor? Pessoas que estão observando a sua vida, os seus passos. Eu posso dizer que você a todo momento está sendo observado por Satanás. O diabo que usa pessoas que são testemunhas dele. Amém, igreja? Para julgar você. Você lembra da mulher que ia ser apedrejada? Quantas pessoas tinham ali julgando aquela mulher? Muitas pessoas. E Jesus, quando ele viu aquela multidão, ele perguntou: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus perseverou, amém? Na fé de que aquela mulher, ela podia mudar. Os outros não perseveraram porque já tinham se entregado às leis do mundo, amém? Os costumes do mundo. Qual é o costume do mundo? O costume do mundo hoje é este: o homem não consegue vencer na vida, o jeito é se lançar na cachaça, no vício, nas drogas, e para o mundo. Amém? Esse é o costume do ser humano. Não é assim? Ah, se está tendo briga dentro de casa, no casamento, ele sai e vai direto para onde? Para o bar. Esse é o costume do ser humano hoje. É o costume. Amém, igreja? Mas quando você persevera na fé em Cristo Jesus, a tua vida é diferente. A Bíblia diz assim, ó: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente, olha só, tenazmente, ou seja, constantemente, nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Preste bem atenção. Perseverança é a palavra. Nessa carreira que você está trilhando, neste caminho que você está andando, que é o caminho de Cristo, amém? Tem que existir a perseverança, porque a todo momento o diabo constantemente, a resistência dele é para assediar você, para você cair em tentação. O que o diabo quer é assediar você a todo momento. O que é assediar, pastor? O que assediar para mim é o que? Quando uma pessoa te assedia, é o que? O que ela está fazendo? Ela fica colocando proposta para você. São propostas que te levem a você fazer aquilo que é errado diante de quem? De Deus. Assedio. Amém, igreja? É isso aí. É a proposta de Satanás. Fica assediando você. Bora. Faça isso, faça aquilo. Ele vê que a luta do dia a dia é difícil. Ele vê que a luta da sua vida, dentro da sua casa, com a sua família, com seus parentes, está sendo difícil. Os problemas são muitos. Doença, problemas financeiros. Então ele fica assediando você, colocando propostas para você se desviar do caminho de Cristo, deixar a perseverança e viver nos costumes do mundo.
Amém, igreja? É isso que o diabo quer. Mas o que Cristo quer é que você corra neste caminho na perseverança. Lembra que o apóstolo falou: completei a carreira e guardei a minha fé. Ele guardou a fé na carreira. Que carreira? Nesse caminho aqui que está aqui escrito. Nesse caminho que a gente está trilhando, a nossa carreira, a vida do dia a dia. Você tem que ser perseverante na proposta de Cristo. Qual é a proposta de Cristo, pastor? A salvação. Esta é a proposta. Se você resistir à resistência, ao assedio de Satanás, amém, igreja? As propostas de Satanás, você irá receber o galardão de quem? De Cristo. O que foi que aconteceu com Jesus? Satanás não propôs para ele transformar a pedra em pão? Satanás não propôs para Cristo, para que ele se ajoelhasse aos seus pés, que ele ia dar toda a riqueza do mundo? Estava assediando a quem? A Cristo. Mas por que Cristo ele vivia na perseverança das palavras do seu Pai, que ele sabia que se ele vencesse aqui na terra, ele iria sentar ao lado do Pai? Então ele perseverava nisso, ele lutava pensando nisto. Jesus, ele não deixava com que a sedução de Satanás lhe tomasse o seu corpo e a sua alma. Amém, igreja? E este é o caminho que eu e você devemos trilhar. Amém, igreja? O caminho da perseverança em quem? Em Cristo. A Bíblia diz, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador de quê? Da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Cristo. A Bíblia diz, Jesus, pastor, quem que me ensina a fé? É Cristo. Não foi o Senhor, não foi eu, não, é Cristo. As palavras de Deus que ensinam a ter fé. Aí diz assim, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de quem? De Deus. Ou seja, Jesus não fez caso da vergonha, da humilhação. Ele não foi humilhado, ele não foi envergonhado na frente das pessoas na cruz. As pessoas gritavam, solta Barrabás e crucifica. Olha que vergonha. Mas ele suportou. Porque ele sabia que iria sentar à direita do seu Pai. Ele ia ter alegria. E a perseverança na sua vida em Cristo Jesus. Alex, bota o ventilador para rodar, que está calor para a irmã aqui. Faz favor. Está calor hoje, né? E engraçado que hoje não está, o sol não está tão aberto. Nasceu o quê? A origem do bem. Então a Bíblia diz assim, considerai, pois, atentamente. É para considerar como? Atentamente. Aquele que suportou tamanha oposição. Que oposição? As pessoas que lutavam contra Jesus. O que é oposição, pastor? É quando tem alguém que está lutando contra você. Oposição. Aquela pessoa que não faz o que você está fazendo. Amém? Aí diz, preste bem atenção, considerai, pois. Ele está pedindo para que a gente considere o que Jesus suportou. Amém? A nosso
favor. Ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só, quando você considera a morte de Cristo na cruz, quando você considera a humilhação, a vergonha que Cristo ele passou só para nos trazer a salvação, a libertação, a cura, amém? A sua vida, ela é diferente. Você tem paz, você tem alegria, você vive tranquilo, porque a perseverança é que te leva à certeza do que você está fazendo. Você persevera, então você tem a certeza, não, eu tenho a certeza absoluta que eu fazendo isso aqui, eu serei abençoado. Cristo não perseverou, nós temos que perseverar. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é crente, é porque não persevera. Ela tem vergonha, ela não suporta a vergonha, a humilhação. Porque existem lugares que você vai passar e pessoas irão te humilhar só porque você é. Eu já passei por essa fase na escola. Eu era humilhado às vezes porque eu era crente, eu servia a Cristo, mas eu perseverava, e no final sempre eu vencia. Então, igreja, persevere em Cristo Jesus, ande nos seus caminhos, nessa carreira, nessa correria que nós temos do dia a dia, tem que existir a perseverança, a mesma perseverança que existiu em Cristo, tem que existir na nossa vida. Não, Cristo é na minha vida, não, Ele é comigo, Ele vai me abençoar, Ele vai me salvar, Ele vai me curar, Ele vai me libertar. Você tem que viver desta forma, porque era assim que Cristo vivia. Ele acreditava sempre no melhor, ele acreditava sempre que o Pai estava ao seu lado, cuidando. Amém, igreja? Não era à toa que ele ia lá para o Getsemane, para buscar força em quem? Em Cristo. Amém, igreja? Eu e você temos que perseverar nas mesmas perseveranças que Cristo tinha das provações. Você lembra o que está escrito, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se Cristo, ele perseverou e fez com que fosse consumado a nossa fé, eu e você temos que perseverar, amém, igreja? Para também consumar a nossa fé no dia que em Cristo vier. Como, pastor? A salvação vai ser consumada a tua fé. Amém, igreja? Você suportou o mundo, você suportou a dor, você suportou as perseguições. No final, você será salvo. No final, você terá a salvação, a cura, a libertação. De quê? De todas as dores. Amém, igreja? Você terá alegria. A Bíblia diz assim, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, em troca de quê? Da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de quem? De Deus. Jesus suportou, e só por ele ter suportado, ele está sentado à destra de quem? Do trono de Deus. E se você quer chegar até aquela casa que Jesus fala lá em João, capítulo 14, que ele iria preparar uma casa para mim e para você,
que vive pela fé, na perseverança da sua palavra. Se você quer realmente, assim como Jesus sentou no trono de Deus, você entrar nesta casa que Jesus preparou para os seus, você precisa perseverar na sua fé em quem? Em Cristo Jesus. E Ele irá abençoar a sua vida. Justamente. Tem que suportar a dor. Sabe aquela pessoa que você vai evangelizar e ela, em vez de ela aceitar a evangelização de Cristo, ela zomba de você? Você tem que suportar. Você tem que suportar. Sabe aquela pessoa que fica, cadê seu Deus? Você tem que suportar. Porque ela vai ver o seu Deus na vida de Cristo. Aí ela vai ver. Quando você for salvo, aí ela vai entender. Agora eu entendi por que eles perseveravam tanto em viver na fé em Cristo Jesus. Amém? Ele vai salvar você. Ele vai curar você, vai libertar você. Amém, igreja? O nosso sangue tem que ser Jesus Cristo. A nossa alma tem que ser Jesus Cristo. A nossa força tem que ser Jesus Cristo. O título já diz: devemos imitar o exemplo de quem? De Cristo. Então nós temos que viver Ele todos os dias da nossa vida, perseverando naquilo que Ele perseverou, para também a gente no final termos a proposta que é posta sobre a nossa vida, que é a salvação. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Ele não falou: quando eu vier encontrar os meus na fé, que Ele vai levar? É isso que Cristo quer. Quando Ele vier, Ele quer encontrar a mim, quer encontrar você nessa fé, que foi nessa perseverança da palavra dele. E aí Ele irá salvar você e irá salvar a mim. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você entendeu, sim ou não? Então viva na perseverança. Viva no exemplo de Cristo. E Ele irá abençoar a sua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.